Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje aprontei agora, trabalhei 1 hora a mais no dia de hoje, quinta-feira, para poder aprontar. Bom, levei 2 dias para montar o baixo, né? Para montar os arames do baixo e regular da Artes 3. Mas antes disso, como sempre, né? Espero que as pessoas gostem do meu canal, porque se eu não falar o que eu gosto, o que eu penso, e se eu não for eu, não adianta eu ter esse canal. Não adianta, né? O importante é ser feliz. Não adianta eu ter milhões de seguidores e de acesso e não ser feliz, tá? Então, eu uso sempre falar coisas que eu me sinta feliz, e a minha esperança é que as pessoas do outro lado aprendam com as 1000 cabeçadas que eu já dei na vida, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né? Não existe azar para aquele que não pensa que é azar. Para aquele que não pensa, para aquele que pensa, eu acredito que o azar a persegue. Tudo que dá errado na minha vida, eu procuro olhar o lado bom. Sempre acho, tá? Eu vou contar só 2 coisinhas, tá? Eu tinha um Corsinha, precisava botar os 4 amortecedor, coisinhas assim, né? Que dava para ir levando sempre, né? Eu ando devagar. Um filho da mãe me bateu atrás de mim. Eu parado no engarrafamento. E o cara era a subir ainda. Se fosse a descer, o cara foi bater em mim. Simplesmente. O engarrafamento, para estar tudo parado, né? Ele arrancou e bateu em mim. Ele tinha um zóio de drogado, um zóio de acho que é drogado. Aí ele desembarcou assim e olhou para mim e disse: Tu parou muito de soco. Eu tava parado, meu. Por isso que se mata no trânsito, por isso que se arrebenta, né? E se o cara agarra um negócio assim, ó, o que tu vai falar para um cara desse, né? Aí, um alerta para vocês, aí um alerta, ó. Liguei para a polícia disse que ia só se tivesse acidente. Aí eu teria que ter dado uns croques nele, então. Ligamos para a federal, né? A federal disse que é serviço das polícia local, né? E daí tu faz o quê? Adianta eu pegar e dar meu celular para ele, meu número? Não adianta. Tu já vê na cara da pessoa, não tem? Aí o cara se mandou, eu tava só atrapalhando o trânsito mesmo, me mandei. Onde é que tá a tua sorte nesse azar, Nelson? Eu sou uma pessoa muito acomodada, não gosto assim de ter um carrinho bom, porque a gente que trabalha muito sacrificado, a gente fica olhando 10 vezes para trás. Será que eu encostei bem? Será que não vamos arriscar? Será que não vou me encostar? Será que quando eu botei o pessoal não vai, né, encostar muito perto, isso e aquilo? Então eu não trocava. E com essa, digo, eu vou ter que fazer tudo isso. E depois, se eu quiser passar para frente, eu não vou tirar nunca que eu botei. E se eu comprar um carro novo agora e der ele em troco, eu vou ganhar a mesma quantia do que arrumando. Capitou? Aí eu comprei um Altinho novo, em 300 prestação. O que eu não gosto é de dívida, mas o que eu tenho, graças ao meu bom Deus, é crédito. Porque eu sou limpo na praça, né? Tá?
Ontem eu fui num jantar dançante, né? E não tinha vaga na frente, né? Nós atrasamos um pouquinho. Aí eu deixei longe o carro. Aí quando nós estava já no salão, assim, eu lembrei que deixei o celular lá, que eu uso gravar sempre uns videozinhos. Quem olha no meu Facebook lá, Acordeões Ribeiro, vai ver os vídeos que a gente faz, né? Daí eu disse assim, poxa, voltei correndo, né? Nem disse nada. E como eu sempre uso em olhar no meu lado, que é do motorista, me deu vontade de olhar do lado dela ali, abrir do lado dela, né? Abri do lado do caroneiro, ela tinha deixado uma fresta assim, ó. Tinha deixado aberta a porta. Tinha deixado aberta a porta. Qualquer um podia entrar do carro. Então, se eu vou falar nas 1000 coisas que dá errado para mim, e sempre eu encontro o lado certo, vocês vão se apavorar. Então é assim, se você não faz o mal, se você não fala coisas ruins, se você não né, deseja nada de mal para ninguém, as coisas ruins que acontecem são pedras que Deus bota no caminho para você agarrar outro. Meus amigos, levei 2 dias para fazer isso aqui, ó. Como não é tanta coisa assim para mostrar, eu uso contar a minha filosofia de vida, tá? Assim, ó. Então, deixa eu dizer para vocês, ó, os piores erros que uma pessoa pode cometer quando vai desmontar um baixo. Uma coisa, ainda mais aquelas que são fixas, que tem a mecânica fixa, aquela pior ainda. Você tem que fazer o melhor corinho, a melhor vedação possível, o maior cuidado, a melhor filtro. Por quê? Porque depois você tem que desmontar tudo de novo por causa de uma coisinha. Outra coisa, quando você está montando, esses aramezinhos aqui, ó, esse que baixa ali, ó, esse aqui baixa esses outros, né? Esse de cima baixa esses aqui, ó. E esses aqui, ó, esses aramezinhos aqui, ó, você tá vendo essas gaipinhas aqui, né? Que quando você aperta aqui, ele baixa aquele aramezinho ali. Então assim, ó, esse arame nessa gaipinha aqui, ó, ele tem que ter uma folguinha. Então, desde o começo, você tem que cuidar para ele não ficar forçando o botão para cima, o arame do botão para cima. Ele tem que ter a mínima folguinha, né? Não pode ter muito, né? Não pode ter muito porque você baixa a gaita, os botões caem tudo para baixo, né? Tem que ser a mínima. A mínima. Mas também tem que ter, porque se você deixar um pouquinho, né, forçando, se chama enforcamento, arame enforcado. Aí, aquele pouquinho que você vai deixar forçando, a sapatinha lá vai ficar meio que nadando assim, meio querendo levantar. E daí vai roncar. E daí vai dar vazão. Mesmo que não ronca, vai dar vazão. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar desde o primeiro arame, para quando chegar no fim, não dar esse problema. Porque se der esse problema, até que você encontra onde é que é, qual é o aramezinho, porque baixa uns quantos botões junto, né? Quando tu baixa um botão, baixa mais outros e baixa um monte de aramezinho junto. Até que tu descobre qual é que é o aramezinho, né? Então, quando você regular uma mecânica que ela você não vai desmontar, é super difícil.
Porque você tem que ter esse cuidado com cada arame que tu vai entortar para cima, ou, né? Geralmente é para cima, né? Para não encostar. Nunca fica 100%, mas você pode regular bonitaço também, tá? Porque às vezes não é preciso você desmontar tudo, tá? Aí o que que você faz? Cuidar isso que eu falei. Não enforcar. Você pode regular. Regula tudo. Toda a mecânica, regula, tá? E agora, Nelson, ficou uns botão para cima, outros para baixo, outros para cima e outros para baixo. Como é que eu faço? Bom, tu regula todo ele, né? Todo ele. Cuidar para não ficar enforcado. Nem um, né? Forçando para cima, porque daí a sapatinha fica levantada, né? Depois tu regulou tudo, aí você sabe a altura que você quer deixar, né? Ó, coloquei todos os botões novinhos, ó, nenhum velho, ó. Na Artes 3 que eu vou vender depois de pronto, né? Ah, meu Deus do céu. É uma novela, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar todos aqueles botões que você vê que não tá na altura que você quer, arranca ele, coloca uns 3 pingos de bom, 2 pingos de bom, tanto que tu vê que preencheu o buraquinho, coloca ele na altura que você quer. Faz assim com todos os 80 arames e deixa ele todo no mesmo tamanho. Tá regulada a mecânica. Não sei se eu consegui. Não sei se eu consegui explicar. Gente, como eu sempre uso falar alguma coisa da minha vida, ontem eu fui lá nesse jantar dançante e resolvi ir lá nas músicas e conversar com eles, né? E o papo que eu tive foi o seguinte, né? As pessoas querem se engrandecer, querem se aparecer, às vezes porque sabem, né? Às vezes, vamos dizer, dentro da música, porque sabem uma musiquinha, porque sabem uma letrinha, porque sabem uma cantoria, porque teve uma fama. Aí eles acham, sentem, já se acha o cara, né? Mas eu acho que a riqueza maior na vida que Deus pode dar para alguém, primeiramente, é a pobreza. Porque é a pobreza que me fez a saber controlar os meus trocos, né? E dar valor para as coisas, né? Tem gente que deixa resto de comida no prato, tem gente que tira o corinho da galinha fora, tem gente que tira isso e aquilo, né? Acho que o pior pecado que pode te deixar com o teu metabolismo fraco e te dar doença é a falta de consciência, tá? Nesse momento a pessoa está esquecendo de Deus, né? Está esquecendo, né? Então eu agradeço muito, né? E a outra é não querer se aparecer, falar dos outros. Eu estava em Torres, a, lá no hotel, lá, fui na praia, e daí lá no hotel tem uma piscina, eu me joguei na piscina, e daí como eu falo muito baixo, né, muito baixinho, né, todo mundo começa a se envolver com a minha conversa, né? Não que eu seja grande coisa, né, mas é que a pessoa que é simples não tem vergonha, né. E daí um cara viu minha conversa lá de fora e pulou na piscina e veio conversar comigo. Ah, tu é de Santa Rosa? Eu moro em Santa Maria faz 7 anos, né? E daí tu é de Santa Rosa? Eu sou. E eu sou de Giruá, eu sou locutor há 30 anos, tarará, né? Esqueci o nome dele, né? E daí, então tu conhece fulano, ciclano? Eu conheço. Daí eu comecei a perguntar para ele, bom, o Juscelino, esse que imitava a voz do Gildo, lá ele era o cancioneiro, meu primeiro companheiro, a primeira vez que ele se apresentou no rádio, eu também me apresentei junto, depois eu botei um conjunto, ele tocou comigo, e depois eu larguei de mão e ele seguiu, né? Ele já tinha, acho que uns 7 ou 8 discos gravados, depois CD e tal, né? E daí eu disse para ele, digo, não, o Juscelino, o cancioneiro, aquele que imita Gildo, aquele começou comigo, diz ele morreu. Parece que era para
essa pessoa se encontrar comigo, parece que os espíritos, parece que Deus disse, vai lá que tu vai ficar sabendo, né? Morreu no fim do ano passado agora, né? No fim de 2024, morreu. 69 anos, né? A vida da gente é assim, né? E muita gente ainda fica lascando o nome do outro, fica fazendo mal pro outro, né? E fica se aparecendo, né? Aí eu perguntei, mas e o Chiquinho da Gaita, que também se apresentou, começou a se apresentar comigo, né? Quando eu tinha 66 anos, aquela vez eu tinha o que, uns 18, né? E daí morreu também. Digo, puta merda, digo, tu me parece o Nerd da Capitinha, né? Quando ele fazia aquele papel, né? Tudo que perguntava para ele, né? Daí peguei, mas o Tarquino, aquele que gostava de imitar o Teixeirinha, de lá de Giroá também, se apresentou também, era do meu tempo, morreu também. Então chega um ponto assim, sabe, que eu penso assim, ó. Às vezes eu penso que foi eu que morri. E a vida é assim, de tão confuso que eu fico, né? Então, pessoal, as pessoas às vezes gozam da cara da gente, chamam a gente de burro, chamam de atrasado, chamam de idiota, chamam de tudo, né? Mas pensa coisas boas, olha para dentro de você, seja você mesmo, que essas pessoas vão e você fica para contar a história, tá? Um abraço, fique com Deus e seja feliz que nem eu.